A vice-presidente Kamala Harris fez uma manifestação e nós vamos trazer aqui para você com tradução simultânea da nossa editora de internacional, Banu Bacarin. Vamos lá. O legado de realizações de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já... Sim, vocês podem aplaudir. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. Praticamente fez uma homenagem, então, ao presidente que ela acompanha neste mandato. Professor, o senhor entende que uma manifestação de Barack Obama referente a Kamala Harris seria, de fato, o ponto definidor da indicação dela pelo Partido Democrata? Porque muito se fala sobre Michelle Obama também, embora ela já tenha dito que ela não tem interesse em concorrer a este cargo. Mas, diante do movimento que está acontecendo agora nos Estados Unidos, tudo se torna imprevisível. O caso da Michelle, inclusive, vai ser interessante. Ela não tem trajetória política, ela é uma figura pública, foi uma primeira-dama de muito destaque. Popular, mas precisa construir a carreira. Até por esse ponto também, a Kamala se torna uma das candidatas mais prováveis. Tem uma trajetória construída, a única que estava se preparando de alguma forma para esse cargo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as manifestações de Obama são importantes, mas aqui lembrando que ele ficou um pouco fora da atividade partidária. Ele, por opção, começou a seguir outras atividades logo após, A maior parte deles, Bill Clinton também, mas ele em especial, que é jovem ainda, faz pouco tempo que saiu da presidência, ele não seguiu muito essa carreira partidária. Agora, quem tem uma estrutura muito grande, um apoio muito grande ainda dentro do partido, é muito ouvido, é o próprio Joe Biden. Veja só, ele conseguiu emplacar durante o seu mandato o seu nome como único para disputar a presidência dos Estados Unidos. Lembrando aqui que a gente já falou que há 4 anos atrás as fragilidades de saúde já estavam se apresentando, Então, ele tem ali muito apelo. O apoio dele, não só por ser o presidente, mas por conta dele ser um quadro muito forte dentro do Partido Democrata, é o apoio mais importante. E os outros vão agregando. O Obama é importante? É sim, mas é um dos apoios necessários. Eu acho que ainda não é o determinante. O que eu acredito é que, assim como os caciques se reuniram semana passada e deram um enquadro final em Joe Biden, que fez com que ele desistisse, e a gente já imaginava que era no final de semana por conta desse enquadro final, eu acho que eles também se reúnem para decidir se a candidatura de Kamala será mais viável e depois levá-la para a convenção, se for o caso. Mas o Obama é um deles, não acho que é o determinante. O que foi? O professor tocou em 2 pontos aqui que me chamam bastante atenção. Primeiro, que o Partido Democrata ele tem uma dificuldade muito grande da linha sucessória. Então, o Bill Clinton foi eleito e reeleito presidente na década de 90. Depois, os democratas perderam 2 eleições para o Bush filho ali em 2000 e 2004. O Obama vence 2008 e 2012, é verdade. Mas em 2016, eles vão na opção mais segura, mais dentro da casa, que é a Hillary Clinton, ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado durante o governo Obama. Em 2020, eles se vendo ali diante do Trump, que é uma figura que mudou os rumos da política americana por ter transformado a forma de se fazer política nos Estados Unidos, eles apelam também para a opção segura que era Joe Biden, ou seja, uma figura ligada ao governo Obama, um vice-presidente do Obama durante os 8 anos de mandato. Mas também por não ter ali um nome forte, uma figura muito popular dentro do partido, que estava se estruturando, na verdade, pensando em 2028. Em 2028, os democratas terão, agora certamente se a Kamala Harris for eleita em 2024, ela pode concorrer à reeleição em 2028, certamente um presidente que já está no cargo sempre concorre à reeleição. O Biden agora é exceção, é verdade. Mas eles, para 2028, tinham uma linha sucessória já um pouco mais definida. Andy Beshear, a própria Kamala Harris, Josh Shapiro, Gavin Newsom, governador da Califórnia. Então,
Então, havia uma expectativa de que para daqui 4 anos você teria um nome mais forte. O que a Kamala Harris fez nesse discurso que a gente acompanha aqui com a tradução da Malu Bacarin, de dar uma risada durante o seu discurso, brincar com a plateia, é um discurso de candidata, de uma pessoa que já se coloca ali como mais amável perante ao público, algo que ela não era tão taxada dessa forma. Ela era uma vice um pouco mais esquecida, um pouco mais anônima, de trabalho mais nos bastidores. Então ela já se coloca agora como uma herdeira política do Biden, algo que há 2 semanas ela não era exatamente. De repente ela já se transforma nessa figura e acelera um processo de transição no Partido Democrata. Ô Fabrício, e é um discurso nitidamente de herdeiro mesmo. Quando ela fala que o Biden, em um único mandato, fez mais do que os presidentes com 2, quem são os presidentes com 2, os últimos? Obama, Bush filho e Clinton. São 2 democratas, 2 ativos democratas, por sinal, né? Estão lá até hoje, enfim. Então, ela está fazendo um aceno exatamente o tutor dessa candidatura dela. Falou, olha, eu estou com você, base democrata, eu estou com ele. E, assim, eu estou com o establishment. O establishment do partido é o Biden. O establishment do partido não é, por exemplo, o Obama, que chegou depois e teve uma carreira política relativamente curta até chegar à presidência. Mas não é como o Biden, que vem lá da virada dos anos 60 para os 70. Então, esse também é o aceno que ela faz. Agora, guardadas as devidas proporções, a partir dessa análise trazida aqui pelo Fabrício sobre um plano de sucessão, Kamala Harris também é um quadro um pouco mais novo no Partido Democrata, né, Piperno? Se a gente levar em conta ou se comparar ela, por exemplo, com Joe Biden, que está há décadas ali exercendo alguma função. Ela é um quadro novo, como era o Obama de 2008. Um senador jovem, com pouco tempo ainda de Senado, e que enfim, teve uma ascensão meteórica dentro da máquina partidária. Agora, diferentemente do Obama, ela consegue também dar esse salto, porque ela tem esse tutor. O Obama foi uma trajetória diferente. O Obama é um ponto fora da curva dentro dos democratas. Se você lembrar, ele fez o discurso em 2004 para a indicação da Hillary Clinton. Ele era senador estadual, equivalente ao nosso deputado estadual. Depois disso, ele ascendeu nacionalmente e depois disso virou senador da República. E aí, pelo destino, acabou atropelando a própria Hillary nas primárias democratas. Então, ele não tem, e ainda hoje não tem, essa musculatura partidária. Os democratas são geridos por 3 grandes grupos: Clinton, o grupo da Nancy Pelosi e o grupo do Biden. Então, a força partidária está concentrada nos 3. Por isso que ela faz esse gesto para o Biden, para que ela garanta para que ela seja nominada pelo partido, para que ela conquiste o partido internamente. Vamos rodar de novo essa participação, né, essa fala da Kamala Harris, para a gente continuar a nossa análise, por favor. O legado de realizações de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já... Sim, vocês podem aplaudir. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. Professor Furriello, o senhor entende que ela já assume esse papel de sucessora, de candidata à presidência dos Estados Unidos? Entendo que sim, mas tem um outro fator que eu acho que valeria a pena a gente agregar, que é o seguinte: ela era muito crítica a ele dentro do Partido Democrata e ela foi pré-candidata junto com ele, acabou prevalecendo a candidatura dele e ela com força, tanto é que ele chamou-a para ser vice, já reconhecendo que era a segunda força após ele, pelo menos naquele momento. Mas ela fez críticas muito consistentes a Joe Biden durante aquele período de convenções, de escolha de candidato do Partido Democrata. Então, acho que isso ameniza um pouco. Como ela não foi uma vice muito atuante, isso tem sido muito falado e é verdade, não uma atuação mais apagada, mais de bastidores e etc., não ficaria muito claro
para os integrantes do Partido Democrata, para os delegados, qual é a dela em relação à gestão de Joe Biden. Então, apagar esse passado de críticas e mostrar muitos elogios. E Joe Biden também fica nessa expectativa, ela tem que adulá-lo. A gente já falou aqui, o Acácio mediu bem, ele é uma das 3 grandes forças dentro do Partido Democrata e agora ela está tentando viabilizar a candidatura dela. Então, eu acho que é uma questão de gentileza, mas eu acho que mais do que isso, é uma sinalização dentro do Partido Democrata de que aquele passado de críticas ficou para trás e de que agora ela está junto nessa agenda, ela elogia, ela reconhece essa atuação dele. Então, é um discurso também um pouco para consumo interno. Manuel, mais do que isso, até fazer uma complementação. Se a gente lembrar que os Estados Unidos são um país bipartidário, são só 2 partidos, a gente tem diversos vieses ideológicos dentro desses partidos, especialmente no Partido Democrata. Quando a gente olha, e o Fabrício bem disse aqui, o Joe Biden é o típico centrista. A escolha da Kamala se deu porque ela é mais progressista e porque ela é do maior eleitorado norte-americano, que é a Califórnia. Então, foi uma forma de complementação à figura do Joe Biden. E eu acho que ela precisa um pouco travestir, nesse momento, essa figura de centrista, fugir desse viés progressista, e a escolha do vice dela será exatamente nesse sentido, uma figura desses swing states, desses estados pêndulos, e alguém mais vinculado ao centro, alguém mais voltado ao centro, que dê um pouco mais de pé no chão para a chapa que vai disputar pelos democratas. O processo oposto, né? Exato, exatamente. O Joe Biden complementou com ela, concordo. Ali era um momento difícil. Vencer Donald Trump não foi fácil. A gente sabe, até foi por menos votos, uma margem inferior ao que se imaginava, né? E agora ainda mais, está com mais força, inclusive. Então, ele precisou complementar com outros perfis eleitorais, porque os Estados Unidos mudaram de perfil político. Você também mencionou a questão, né, da mudança de forma de fazer política que trouxe Donald Trump, mas a sociedade, ela é uma sociedade em miscigenação, ela é uma sociedade heterogênea, que você tem vários grupos. Kamala Harris representou alguns desses. Agora é o oposto, ela tem que trazer algo mais homogêneo no seu vice. E aí tem 2 pontos, Evandro, se você me permite, que vão ao encontro do que o Furriela e o Acácio diziam aqui. Primeiro, esse discurso que ela fez hoje era um evento que já estava programado há algum tempo com atletas da NCAA, que é a liga colegial lá dos Estados Unidos de esporte, né? Ela aparece ali na frente de uma multidão de jovens. Isso é algo que o Biden estava incapacitado de fazer. Ele tinha uma dificuldade de acessar esse eleitorado. O primeiro discurso televisionado de Kamala Harris como pré-candidata do Partido Democrata, então, é na frente desse tipo de eleitor, um eleitor mais jovem. Isso tem um significado, claro que tem. Esse jogo de cintura que ela mostra tem um significado. Agora, no que diz respeito à complementação para a escolha de um vice, como a Kamala Harris complementava o Joe Biden, e agora o professor Furriela falou muito bem, deve haver um processo inverso, é justamente isso que a gente começa a ver. Os 2 nomes que começam a despontar para serem indicados a vice são o de Josh Shapiro, que é governador da Pensilvânia, é um homem branco que vem de um swing state, onde em 2016 o Trump ganha por 70 mil votos, ele é governador de primeiro mandato, mas está com a popularidade em alta, e o outro nome que aparece é do Andy Beshear, que é governador eleito e reeleito no Kentucky, um estado tradicionalmente republicano, ou seja, ela deve ter ali um vice bem com a cara de democrata, bem com a cara de centrista, que é um homem branco, para complementar. Os Estados Unidos não têm ainda, não estão preparados para uma candidatura 100% progressista vinda do Partido Democrata. Se fosse uma outra mulher, se fosse de repente um homem negro, muito provavelmente iria acabar inviabilizando um pouco a campanha. Interessante, Fabrício. Você concorda, Piper? Concordo plenamente. A Pensilvânia foi um estado que virou na última
na última eleição, mas também por uma margem sempre inferior a 1%, assim como foi o Wisconsin, onde ocorreu a convenção republicana, Michigan, agora onde o Trump fez o discurso no último sábado. Então, são áreas eleitas por esses presidenciáveis para serem trabalhadas exaustivamente. É lá que a eleição se reside. Porque, veja, aquela história de que eram 13 swing states, agora isso achatou para menos até. A gente fala em 6, 7 estados, esses 3, mais Nevada, enfim, Arizona, e não vai fugir muito disso. Então, esse perfil que o Fabrício apontou, provavelmente vai ser o escolhido, sim, principalmente por ter o Partido Democrata ter esse privilégio de ter alguém com esse perfil ainda num estado que é um swing state, como é a Pensilvânia, que tem 20 votos no colégio eleitoral, extremamente importante. E lá onde certamente vai acabar ecoando muito mais aquele discurso, principalmente do Trump, de que precisamos, enfim, proteger a América de, enfim, invasão de imigrantes, de produtos chineses, né? Onde esse discurso muito direcionado a esse público mais sensível com essas supostas invasões, ecoa mais. Agora, de alguma forma, essa chapa reproduziria também, né, guardadas as devidas proporções e também pessoas, a chapa que foi feita entre Obama e Biden, né? Porque você também tinha um homem negro mais jovem, mais aguerrido, mais novo na política, com um homem branco extremamente experiente, que já fazia parte do establishment ali. E agora você tem Kamala Harris, aí nesse caso, algo que avança ainda mais, você colocar uma mulher negra na presidência da República, talvez com um vice que também seja um homem branco, de um local onde se tem ali mais um posicionamento de centro e não tão à esquerda. Ou seja, poderia ser uma fórmula que funcionasse novamente, você acha também? Eu acho que é uma fórmula que vai acontecer, isso é fato. Eu também acho que os democratas não terão um posicionamento radical, até porque a gente precisa lembrar que os Estados Unidos têm na Kamala a primeira vice-mulher, e os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher. Então eles jamais aceitariam, acho, neste momento, uma chapa tão radical, assim, tão fora do padrão com o qual eles estão acostumados.